Então vamos começando mais um capítulo, mais uma videoaula desse módulo bem especial, que eu tenho muito orgulho porque a gente fez um acompanhamento durante esse 1 ano de clínica e a gente foi observando o que a gente faz, o que dá certo. Lógico que a gente não começou a atender pensando em cada passo desse, mas a gente foi vendo o que a gente faz de diferente e que desencadeia toda essa reação boa, né? O que a gente está observando. E aí quando a gente foi estudar, tinha muito material, tem muita coisa falando sobre isso. E não é só de profissional da área da saúde, não. Isso é falado para todas as outras áreas de atendimento ao público. Então, são técnicas que são legais de usar. Cada profissional tem a sua personalidade, cada profissional tem o seu jeito de atender. O convite que a gente faz é, se você tem alguma característica dessa que a gente está citando, que tá aí quietinha, devagarzinha, a gente faz o convite de destacar essa característica, porque ela é muito boa, né? E se por acaso tem alguma que talvez seja oposta a isso, talvez valha a pena refletir, será que realmente esse é o caminho? Será que valeria a pena fazer algo de uma forma um pouquinho diferente? Então é basicamente um convite. Lógico que não é que todo mundo tem que atender do mesmo jeito, mas se isso funcionou para tanta gente, se isso funcionou tão bem para mim, eu acredito que possa funcionar para você também. Então, nesse capítulo, nessa videoaula, eu quero falar sobre comportamento. Então, nós temos comportamentos espontâneos. Então, esses comportamentos espontâneos, eles foram aprendidos em algum momento. Então, de acordo com a experiência de cada um, de acordo com a forma de criação, as pessoas que desenvolviam os papéis ali de mãe e pai, como é que elas agiam de acordo com cada reação tua, né? Qual era o perfil dessas pessoas. Isso incorpora pensamentos na gente, isso incorpora um aprendizado que já tem tempo, mas que fixou na forma de pensar. E isso faz com que a gente tenha determinados tipos de comportamento. Muitas vezes a gente nem observa que tem esses pensamentos tão frequentes. Várias vezes a gente não observa o padrão que a gente tende a repetir. Então, no geral, nas pequenas coisas, a gente age com o mesmo perfil do que a gente age nas grandes coisas. No exemplo de relação que a gente tem com os nossos familiares, com nossos amigos, isso também reflete na relação, no tipo de relação que a gente tem com os nossos clientes. Então, lógico que às vezes isso pode refletir numa reação totalmente oposta. Então, algumas pessoas são extremamente reprimidas em algum lugar, não tem chance de expor as opiniões, e aí quando ela chega no outro ambiente, ela vai fazer o oposto. Então, é a chance que ela tem de mostrar aquele outro lado. Então, ela vai e faz aquilo, né? Outros comportamentos a gente repete exatamente igual aquilo, ao invés de ser o oposto, né? Então, o que eu gostaria é que você, a partir de hoje, a partir dessa aula, você observasse ao longo do dia comportamentos que se repetem, seja dirigindo, seja falando com um amigo, com um familiar, durante o seu atendimento. Eu gostaria que você observasse as reações que você tem, ou quando alguém te trata bem, ou quando alguém te trata mal, tudo isso daí. Porque aqui, na verdade, o nosso objetivo não é só melhorar como profissional, a gente quer melhorar como pessoa, porque tá tudo interligado. Falando desses comportamentos espontâneos que foram incorporados de acordo com todo esse registro que a gente tem lá do início da infância, né, e o reforço que a gente foi tendo isso durante a adolescência, a vida adulta, esses comportamentos, eles podem sim ser remodelados. Então, da mesma maneira que lá na frente ele foi aprendido e incorporado, existe como modificar esse tipo de comportamento, tá? Então, o ato de observar já gera mudança. E qual que é a ideia? Se um comportamento ele não é vantajoso, que a gente trabalhe aquilo para que a gente não venha a fazer daquela forma. Então não tem essa de falar assim, ah não, mas eu sou assim, eu não quero ouvir isso aí não, porque eu sou desse jeito aí. Uma coisa é quem você é, a outra coisa são as características que você possui. Então, quando você fala assim, eu sou assim, você está dizendo que aquilo é uma coisa fixa. Eu tô falando aqui com vocês, mas eu mesmo costumo muito usar esse verbo, assim, eu sou, assim. Então, até que pra parte profissional, isso não chega a ser um problema, mas em algumas situações de relacionamento, de fato, isso atrapalha um pouquinho. Então, algumas pessoas têm facilidade na vida pessoal, outras pessoas na vida profissional, e algumas não têm nenhuma das duas. Então, observando os dois campos, você é capaz de melhorar nos dois campos também. Então, uma característica que é muito observada nesses comportamentos, nessas atitudes espontâneas, é que elas são verdadeiras. Então, aquilo que você diz bate com o que você está agindo,
em linguagem corporal. Então, se você faz algo que não é verdadeiro, o seu corpo vai emitir sinais disso. Então, algumas pessoas são treinadas para reconhecer esse tipo de reação, né? E mesmo as pessoas que não são treinadas, o nosso cérebro evoluiu, teve uma modificação evolutiva para interpretar isso de alguma forma. Sabe quando você olha para alguém e fala assim, cara, tem alguma coisa errada aí, tem alguma coisa estranha. Então você, de alguma forma, existiu alguma linguagem corporal ali que transmitiu que aquilo não era verdadeiro. Então, o que eu estou dizendo aqui é, não adianta fingir. Então, você pode até ter um comportamento, você pode até de repente falar assim, ah, a Thalia tá falando isso aí, de repente eu vou tentar. Porém, se não é uma coisa que você acredita, não vai funcionar. Então não adianta você ter aquele comportamento de uma forma fingida, porque o cliente vai perceber, você vai mostrar na sua linguagem corporal de que aquilo ali não é verdadeiro. Então, o que a gente está falando aqui são características para serem estimuladas ou características para a gente tentar deixar um pouquinho de lado dentro da sua personalidade e você vai fazer do teu jeito. Agora, não é um passo a passo para você fingir, porque se você fingir, não vai funcionar, não vai dar resultado. Então tem que ser algo genuíno, que venha de dentro mesmo de quem você é. Por isso a gente frisa tanto, a gente repete tanto que você precisa se conhecer para você gerar um trabalho coerente com quem você é, para você gerar resultado.